favor. Aqui embaixo. Obrigado. 1 Timóteo 2, eu li o verso, irmãos, nós vamos orar. Eu vou convidar daqui a pouco alguns irmãos aqui à frente para orar, nós vamos orar pelo Brasil. E eu quero responder algumas perguntas que eu acredito que é do conhecimento de todos, necessidade de todos, né? Que é como nós vamos nos posicionar nos dias que estão aí. Amém? Eu acredito que, como cristãos, nós precisamos ter muito claramente o posicionamento do crente para com tudo que tem acontecido. Muito bem. O texto de 1 Timóteo 2, versículo 1, diz assim: Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 4. O qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te peço, Pai, que o Senhor Deus ministre o nosso coração. Entregamos ao Senhor as nossas vidas e pedimos o Teu poder sobre nós, de forma que o Senhor seja glorificado no nome de Jesus. Amém e amém. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero relembrar os irmãos da visão que temos. Nós estamos vivendo um tempo, eu acredito, por favor, tenha paciência comigo para ouvir primeiro. Nós acreditamos que nós estamos vivendo um período que muitos estão exaustos do assunto política, correto? Cansados, não conseguem nem mesmo acessar a internet, porque muitas vezes há tantas informações tão confusas, às vezes informações como atuais, mas são antigas, não tem nada a ver com aquilo que se propõe, e, é claro, muitas que são genuínas. Nós não podemos nos cansar, nós precisamos respirar fundo e precisamos pedir a Deus a renovação do nosso ânimo, porque, biblicamente, nós somos um povo que Deus elegeu para exercer na terra uma missão. Nós somos embaixadores do Senhor. Então, olha só, a pessoa que está cansada, que está tentando até se fechar no seu mundo e não quer ter contato com nada, ela não entendeu a missão dela. Para acalmar o seu coração, quero relembrar aqui algo que eu já expliquei. Pastor, nós somos de direita ou de esquerda? Nós não somos nem de direita nem de esquerda. O cristianismo é acima de tudo. Em outras palavras, aquilo que a direita na política determina, diz, nós já pregamos há muito tempo, porque alguns fatos são bandeiras bíblicas, como a família, por exemplo. Em que temos que ter sabedoria? Sabedoria para discernir que quando um político está falando sobre a família, nós já pregamos isso há muito tempo, O cristianismo, a fé em Deus, conforme está escrito na palavra de Deus, é Antigo e Novo Testamento, onde Deus constituiu a família. O casamento entre o homem e a mulher, nós já pregamos há milhares de anos. Então, o que você tem que ter o discernimento? Não se canse desse assunto, o pastor não está falando de política, eu estou falando da Bíblia, e eu estou falando de como o embaixador deve se posicionar. O embaixador, ele representa o seu povo, ele representa o seu rei,
ou o seu governador, o seu presidente. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil representa os interesses americanos e, assim, respectivamente, as embaixadas espalhadas pelos países do nosso Brasil representam os interesses da nossa nação. Então, como embaixador, você deve representar os interesses do Senhor nosso Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, você imagina um embaixador dizendo assim: não aguento mais falar dos interesses do meu Senhor, do meu governo, da minha origem, da minha nação. Isso não é possível. Primeiro que ele está lá, para você ter uma ideia, irmãos, um embaixador, para ser escolhido, é rigorosíssimo o padrão de intelectualidade que ele terá que seguir. E a sabatina que ele passará, a entrevista que ele passará, para poder pesquisar nele se ele tem condições de estar num lugar que não é a sua terra de origem, mantendo a postura ligada à sua terra de origem. Veja bem, por isso que, até se você quiser estudar sobre esse assunto, qual é o padrão para o embaixador de um país, como ele deve se portar, você vai aprender muito sobre o que se espera de você em relação à palavra de Deus, ao Senhor nosso Deus. Em outras palavras, se você está fraco, se renove em Deus, porque você foi constituído por Deus para representar a obra do Senhor, para representar aquilo que o Senhor tem como mensagem para essa geração. Portanto, nós vamos nos levantar em fé e vamos ter a postura firme, aonde na nossa boca a mensagem do Evangelho está clara, aonde aqueles que estão sem rumo encontrarão rumo, pois a mensagem de Deus é o caminho para todo homem. Então, meu irmão, saia do nível da sociedade que nós estamos vendo, sociedade extremamente dividida, extremamente problemática, não é? Para os irmãos terem uma ideia, há muita falta de sabedoria e, às vezes, até entre pastores, né? Eu recebi um vídeo de um pastor amigo meu, que no púlpito o pastor foi lá, um pastor, irmãos, tem idade de ser meu pai, né? Certamente um pastor de muito tempo de ministério, mas falou coisas assim que eu fiquei horrorizado. Coitado daquele pastor, eu acredito que ele não estava bem. Ele foi a público e disse para a igreja: olha, quem votou no lado de lá passou a ser meu inimigo. Alguém viu esse vídeo? Alguém viu? Não perdeu nada? Deixa para lá. Você não perdeu nada, viu? Perdeu nada. Por que o pastor não teve sabedoria, coitadinho? Vou até pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia desse pastor, meu pai. Não é? Por quê? Porque ele se deixou envolver de tal forma por um dos lados. Volto a dizer, nós estamos acima, a nossa visão é a visão de Cristo. Então, é claro, tem aquelas piadas, né? Que você já viu. O que se converteu, Jesus estava no meio, o ladrão que se converteu, que estava à direita, o que estava à esquerda se perdeu. Jesus está sentado aonde? Está à direita. Meus irmãos, tirando essas brincadeiras, tirando isso aí, porque é uma péssima interpretação. Isso não é interpretação bíblica, isso é brincadeira mesmo. É claro que você talvez já foi tentado a dizer isso, mas não vá por essa linha. Não vá de jeito nenhum, porque não é interpretação bíblica. A direita, na Bíblia, em se tratando de Jesus assentado à direita do Pai, significa que a mão direita, o lado direito, a mão que é usada, aquele que fará pelo rei, então ele fica à direita. Pastor, mas por que não à esquerda? Quantos você conhece que usa a mão esquerda? Quantas pessoas? Eu não me lembro agora. Eu, particularmente, não me lembro. Você sabe que o pedido para cada pai, cada mãe, eu me lembro até hoje, né? Às vezes a criança estava usando muito um braço, aí o pai, não, é esse daqui.
e ali a criança aprendeu e ficou com o lado direito. Então, o entendimento da interpretação é esse, não é um que a nossa cultura atual lê. Eu não posso pegar os óculos da nossa atualidade e ler a Bíblia, entende, irmãos? Senão eu vou começar a discordar da Bíblia, não é? Por exemplo, a questão dos escravos do Antigo Testamento, um dos motivos que uma pessoa se tornava escravo era o descontrole financeiro. Ela pegava um dinheiro de alguém e não pagava, ela teria que ser vendida. Qual é a mensagem aí? Toda pessoa deve saber muito bem o que faz financeiramente, porque senão será vendido como escravo para pagar a dívida que ele mesmo fez. Qual é o problema do nosso tempo? O problema é de todo mundo, menos de quem fez a dívida. Olha, eu tenho essa dívida, o governo tem que me ajudar, né? Naquele tempo não tinha, tempo bíblico não é assim não, meu irmão. Cada um é responsável pela sua vida. E olhe o que isso gerou, uma sociedade cada vez mais isenta da responsabilidade pessoal. A culpa é do Estado, a culpa é do pastor, a culpa é dos meus pais, a culpa é do meu professor, a culpa é do meu patrão. E você não tem nada nessa? Não, eu sou um anjo, vou até voar agora, né? Quem nunca viu isso, irmãos? Quem nunca viu, não é? Eu já conversei com pessoa que tinha sido mandada embora. E depois de um tempo, eu conversando com a pessoa, conversando, demorou para a pessoa reconhecer suas falhas. Irmãos, todo mundo comete falha. Todo mundo comete um erro. Você pode não ter cometido dessa vez, mas na próxima você pode cometer. Então, qual é a visão que nós temos que ter? A visão bíblica. A visão bíblica. Nós não podemos ficar amordaçados. Então, pastor, mas eu estou exausto de política. Nós não estamos falando de política, nós estamos dizendo que você é um embaixador, e como embaixador, Deus constituiu você para ter na sua vida a palavra de Deus. E esse momento agora é um excelente momento para sermos embaixadores, aonde nós vamos falar a palavra de Deus. Ah, mas não vai aceitar. Eu digo, meu irmão, quem vai aceitar é a pessoa movida pelo Espírito Santo quando ouvir a pregação. Pode ser o coração duro que for, mas Deus há de converter esse coração em nome de Jesus. Então, qual é a visão que eu devo ter? É a visão bíblica. E aí, é claro, deixa marcadinho aí 1 Timóteo, abra aí agora em Mateus. Os primeiros capítulos de Mateus, você encontra as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, melhor dizendo. E você vai encontrar o clássico texto de capítulo 5, versículo 43, que fala sobre o amor ao inimigo. Veja bem, nós estamos respondendo algumas perguntas. Estou abrindo aqui um espaço na série que eu estou pregando e eu quero responder algumas perguntas que eu acredito que todo mundo fez. Pastor, e quando a gente está com a raiva doida do fulano que falou isso, disse aquilo, e que fez questão de me humilhar, pastor, e tal. Pastor, confesso ao senhor, eu estou que nem aquele pastor que disse que a partir de hoje você é meu inimigo. Irmãos, o pastor não teve sabedoria de tal jeito, coitado, que ele olhou e disse, fulana, apontou duas pessoas que eram do Nordeste, que estavam lá, que eram membros da igreja. Aí eu olhei assim, de meu Deus do céu, o que esse homem vai dizer, meu pai? Não é possível, não é possível. Aí ele disse, olha, vai ter o evento da denominação, vai ser lá no Nordeste esse ano que vem. Desculpa. Eu não vou, porque eu não vou gastar dinheiro do Nordeste. O Nordeste, nunca mais eu piso no Nordeste. Eu digo, agora acabou-se tudo, meu pai amado. Mas, meu Deus do céu, olha, é meu inimigo. Ah, Senhor, vamos ler o texto aí, porque o texto já responde. Irmãos, eu estou falando do pastor lá? Não. Estou falando do dia a dia, que eu acredito que um ou outro quis aí, né? Pastor, só 5 minutinhos, pastor, depois eu peço perdão, né? Já ouviu essa história? Né? Pastor, porque o senhor não sabe com quem que eu lido na minha família.
Tem gente que está sem se falar, irmãos, não é? Que não seja você que é crente, né? Não estou falando com ciclano, não. Pastor, a questão, o senhor já viu o texto bíblico que diz que Israel estava de um lado e os filisteus estavam do outro? É daquele jeito, pastor. É, sim, senhor. Misericórdia, está repreendido. Diga amém aí. Vamos ler o texto. Capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mais uma vez, vamos declarar. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ele faz que o seu sol brilhe sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. O perfeito aí significa seja totalmente entregue, totalmente entregue, totalmente dado ao Senhor. Então, entenda bem, de acordo com essa palavra, nós estamos ouvindo que a nossa postura como embaixadores é amar aquele que queira mal a nós. Quem é que quer mal a alguém? É chamado de inimigo, né? Quem é o inimigo? Aquele que deseja mal a uma pessoa. Então, esse não pode ser... Você levantou a mão? Pois não? Sim, justamente, é isso mesmo. Muito bem. Sim. Sim. Isso aí. Por isso nós temos que pregar, né, a palavra. Muito bem. Então, meus irmãos, aqui é a conduta do embaixador. Se alguém deseja mal, você deve amar essa pessoa. Isso significa, meus irmãos, qual é a orientação para amar? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque para muitos amar é dar um abraço, é fazer uma ligação, meu irmão, amo tanto você. Irmão, isso aí qualquer um faz, qualquer pessoa faz. E é o que Jesus está dizendo. Nós precisamos amar como Deus nos amou. Nós éramos inimigos de Deus. Os irmãos devem se recordar o que significa isso. O texto bíblico vai declarar que nós estávamos em inimizade para com Deus. Por quê? Deus, cada pecado que cometíamos, isso trabalhava contra o procedimento do Senhor. Deus nos idealizou para a sua glória. Então, quando nós saímos da sua presença, nós estamos rompendo com o seu propósito, e o propósito de Deus é bom, é maravilhoso, é perfeito e agradável. Então, uma pessoa, quando se propõe a servir a Deus, mas tem inimigos, ela está rompendo com a conduta cristã. Então, nesse momento agora, meus irmãos, nós temos que ter o amor de Deus. Como é que é o amor de Deus? Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós somos filhos de Deus, nós vamos seguir o procedimento do nosso Pai. Em outras palavras, você vai orar para que aquela pessoa que quer o seu mal se converta, seja salva.
E eu quero aqui relembrar um cuidado que nós precisamos ter. Só relendo aí o texto, o versículo, versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Há uma perseguição, irmãos, se formando já há muito tempo, não é de hoje, não é? Eu mesmo recebi um áudio dentro de uma sala de aula. Aí depois eu mandei esse áudio para uma pessoa, e a pessoa me disse, pastor, esse daí é só o áudio, eu vi o vídeo, né? Dentro da sala de aula, quero deixar claro, irmãos, que aquele professor é um na multidão, né? Deus abençoe os professores, que todo professor seja honrado e muito bem tratado por todos nós. Mas um na multidão estava debatendo dentro de sala, o aluno estava falando sobre a necessidade de trabalhar e que a gente tem que trabalhar e tal, e o professor colocou que o roubo é um trabalho. Roubar é um trabalho. Alguém aqui viu esse áudio, irmãos? Né? Roubar é um trabalho. Então aí o professor disse, não, mas o aluno, né, fala, não, mas isso não é trabalho. É sim, ele também é um trabalhador, não é? Eu confesso aos irmãos que quando eu ouço essas coisas eu acho muito engraçado, né? Por quê? Porque eu quero ver continuar a falar isso quando ele for roubado, né? Quando a pessoa for roubada, né? Eu confesso aos irmãos, eu fiquei pensando, se um aluno desse se levanta na hora, vê a bolsa do professor, o celular, tudo, pega tudo e sai. Aí o que ele ia fazer, né? Ele ia fazer o quê? Usa bem usado, né? Usa legal, esse celular, inclusive, acabei de comprar, desfrute bem, né? Nunca alguém ia fazer isso, é a lógica humana, irmãos. É a lógica humana, tudo que nós conquistamos, compramos, adquirimos, queremos, e por isso queremos, e é claro, porque compramos aquilo. E aí, de repente, alguém leva sem nenhum esforço. Aí o aluno falou sobre isso, e o professor refutou. Veja bem, eu me lembro do período em que um professor é uma autoridade, deve ser considerado uma autoridade em todo o tempo. Então, aquele professor, na capacidade de professor, ele deveria estar ensinando valores corretos, senão não tem sentido nem estarem ali estudando, né? Não, vocês estão aqui, professor falando, né? Se fosse, ele não falou, estou só supondo. Vocês estão aqui estudando para trabalhar, mas não precisa não, podem sair e ter essa profissão de roubar, né? De roubar. Então, como que fica o coração de um pai sabendo que ele está indo para a escola? Irmãos, eu nunca imaginei que nós chegaríamos no tempo que um pai ficaria preocupado de seu filho estar na escola. Os irmãos estão entendendo? Hein? Meu filho foi para a escola, me ajoelhei para orar. Mas como assim? Não, porque ele foi para a escola. Porque você não sabe, aí hoje de manhã, eu estive ali fazendo um culto fúnebre ali do seu João, né, que faleceu, e foi anunciado nos grupos da igreja, os irmãos devem ter observado. E foi bem cedo, né, então eu estava ali cedo, fizemos o culto já 8 horas, 8 e pouco. E eu conversava antes com a irmã Carla, aqui da igreja, e ela contava as situações, né, que ela presenciou, não é? Que ela presencia todos os dias. E como, irmãos, imagine uma criança fazendo alfabetização, não é? E a professora dizendo que ela tem que agir assim, porque senão aquela criança do outro lado, né? É do lado de lá. Entenderam, irmãos? Mas crianças que estão sendo alfabetizadas. Para pensar numa coisa dessa, numa escola, irmãos. E a professora paramentada com a foto do seu candidato dentro de sala. Para crianças que estão sendo alfabetizadas, que nem mesmo sabem ler ainda. Você imagina, você leva seu filho para a escola para aprender a ler. E o assunto é aquele ou esse lado da política. Onde que nós vamos parar?
Então, nós estamos nos aproximando disso. Eu ia até colocar nos grupos da igreja, eu tenho que colocar ainda, mas toda vez que eu vou colocar, tem sempre alguma coisa referente à política. E, infelizmente, nem todo mundo compreende, né? Então, eu não coloquei ainda, mas tem um desenho não, não sei como é que chama, irmãos, é um seriado, Cocoricó. Como é que chama aquilo? É desenho? Não é desenho, né? É charge, né? Aquele programa Cocoricó, que muitos aqui já colocaram seus filhos, é claro, para assistir, foi usado agora recentemente para inserir na mente das crianças o banheiro único. Ou seja, banheiro único, a moça, a menina, né? Você imagina, por isso eu estou citando isso para falar que agora, se Deus não tiver misericórdia, na hora que você leva o seu filho para a escola, você pode estar com uma preocupação enorme. Por exemplo, que isso aconteceu nos Estados Unidos. Alguns colégios aderiram ao banheiro único, banheiro que entra menino e menina. Resultado, irmãos, estava lá a mocinha usando o banheiro e um garotão grandão entrou e violentou a garota, molestou a garota, violentou, e aí abafaram a situação, o menino foi para outro colégio, o que ele fez no outro colégio? Mesma coisa. Quando a polícia, porque lá vai preso, garoto vai preso. Aí foi que foram prender, mas ele já tinha um histórico de 2 ou 3 colégios que tinha passado. Ou seja, você para pensar um pai com sua filha, indo para a escola, ela vai usar o banheiro e entra um homem, um garoto, com intenção maligna. E se utiliza daquela liberdade para molestar, violentar uma garotinha. Meu Deus, meu Deus. Aí o argumento no Cocoricó era: você não vê na sua casa, tem um banheiro para menino e para menina? Não, só tem um. Olha o argumento, irmãos. E isso dito a crianças, né? Aí a pergunta que não quer calar: mas o pai entra com o filho para usar o banheiro, para fazer o que quer que seja ali. Normalmente, dentro de casa, um entra, fecha a porta, é ou não é? Aí saiu, outro entra, fecha a porta. No colégio vai ser fechada a porta, cada um que vai entrar? Não. Mas veja que desonestidade intelectual. Estou tentando encontrar palavras bonitas, né, para isso. Que desonestidade intelectual de um programa que visa entreter crianças para inserir na mente delas. Qual é a visão disso? A visão de quem está por trás disso é que não adianta mexer com os adultos, eles já têm a mente formada. Temos que mudar a mente das crianças, que aí, ao crescer na sociedade, elas vão achar tudo tranquilo, normal. Muito tranquilo. Fulano, você vai aonde? Eu vou ali roubar. Né? Já volto. Né? Já volto. E a pessoa cresceu ouvindo isso de um professor, aquilo foi uma semente plantada. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Então, por que eu estou citando isso? O texto de Mateus diz: eu, porém, vos digo, verso 44, amai os vossos inimigos. Como é que fica o coração de um pai sabendo que o professor do filho dele falou uma coisa dessa, por exemplo? Como é que fica o coração de um pai sabendo que o professor, que era para estar vendo o bem da criança, está promovendo o mal da criança? Como é que fica? Irmãos, nós temos que ser crentes. E devemos lembrar que nossos atos pecaminosos feriam a Deus. E Deus endereçou a nós o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar.
Nós estamos vivendo um grande desafio, amarmos as pessoas que querem o mal das nossas vidas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu estou sendo bem claro, eu não gosto, aliás, de indireta, eu gosto de ser direto ao assunto. Ainda que nós temos que usar das ferramentas adequadas para ensinar. Nem sempre falar diretamente ensina. Mas estou dizendo claramente que essa conduta que se adota hoje em dia em lugares que antes transmitiam segurança e que estão cada dia transmitindo insegurança. Nos leva a termos, a conduta dessas pessoas são que eles são inimigos nossos, não nós somos inimigos deles. Quando é que entra o problema, irmãos? A pessoa é seu inimigo, ela está buscando fazer o mal para você. Está entrando na sua casa buscando destruir a mente dos seus filhos quanto aos valores. Eu estou aí, baseado no que eu falei, falando dessa situação. Isso deixa um pai indignado, isso deixa qualquer um muito incomodado, mas nós somos crentes embaixadores. E se você descobriu que você quer matar um na unha, eu convido você a orar e jejuar, buscando a transformação da sua vida. Meus irmãos, eu me lembro, não me esqueço desse detalhe, né? Eu estava reunido numa casa, só tinha amigos ali, tinha umas 10 pessoas. E era um dia muito festivo lá e tal. E o dono da casa tinha um garotinho assim, pequenininho, tinha uns 4 anos. E uma pessoa derrubou um objeto que, se caísse nele, teria matado a criança. No meio do nada, o pai gritou, que era tão amável ali conosco, tão amigo, gritou: se tivesse caído em cima do meu filho, eu matava você. Irmãos, ficou feio o negócio, que acabou a reunião rápido. Cada um encontrou um jeito de ir para casa. Não rolou um pedido de perdão naquela hora. A pessoa enfurecida proferiu algo ali horrível. Se tivesse caído em cima do garoto, seria um acidente. E acidente acontece, você não vai ver uma pessoa que bateu um carro dizer assim: eu estou tão feliz que eu bati esse carro, né? Você não vai ver isso, senão pode internar que está doente. Então, acidentes acontecem, todos nós já promovemos algum, de alguma forma. Como assim? Quebrar um copo, um prato, um acidente, não é? Então, mas quando do nada sai aquela ira, e uma fala: se tivesse acontecido alguma coisa, eu matava você. Isso significa que lá dentro é o que tinha. O que é que acontece quando nós somos impactados com as más notícias? Meus irmãos, qual a nossa reação quando descobrimos inimigos? Pessoas que querem o nosso mal. Eu digo a você, se você descobriu que você vive mal quando você sabe de alguém que quer o seu mal, você precisa ser transformado. Você precisa ser transformado. Quando eu falo de transformação, eu estou falando daquilo que vem automaticamente. E pessoas transformadas são pessoas que buscaram a sua transformação. Não existe uma pessoa na Bíblia que não se rendeu totalmente para ser o que a Bíblia diz. A pessoa precisa se render totalmente. E se você não tem feito isso, como assim? Você não tem buscado a Deus de verdade, e você sabe como fazê-lo. O texto bíblico segue dizendo: para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, nunca se precisou tanto de ser filho de Deus, nunca. Nós estamos carentes de genuínos filhos de Deus. Diga amém aí, meu irmão. E eu creio que você está dizendo amém, já declarando sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, nós não temos um lado, nós temos o Senhor na nossa frente, nos conduzindo. E a obra do Senhor, ela permanece. Quando você descobrir inimigos seus, você deve amar essa pessoa. E o mais alto grau de amor
é querer a salvação dela. Eu quero deixar aqui o restante da orientação, desculpe, diz assim o verso 46, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazeis os cobradores de impostos também o mesmo? Aí depois ele segue falando sobre os gentios, que também só amam aqueles que são próximos. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Eu quero relembrar aos irmãos uma visão inadequada que Deus, graças a Deus, corrigiu. Graças ao Senhor foi corrigida. Abra aí Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aliás. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Os irmãos conhecem a conversão de Saulo. Saulo se converteu e a Bíblia diz que o Senhor foi falar com um dos seus servos, um dos discípulos, que chamava-se Ananias. O versículo 10, o Senhor já tinha se revelado a Saulo, ele já tinha sido ministrado pelo Senhor, quando o próprio Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Está aí no verso 4. No verso 5, ele pergunta, quem és, Senhor? Aí o Senhor Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ele então permanece 3 dias em oração e em jejum, ali é o que dá a entender o texto em 2 trechos diferentes. Mas no verso 10, diz assim a palavra, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor em uma visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Veja aí as palavras de Ananias, ó. Repita aí, eis-me aqui, Senhor. O discurso está correto ou não está? É uma bênção, né, irmãos? Aí depois, disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Ou seja, Jesus está aqui falando com Ananias, dizendo, ele já viu você, eu já dei a ele a visão de que você estará entrando e ele então vai voltar a enxergar depois que você orar por ele. Olha o verso 13, o que Ananias responde? Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Irmãos, o que Ananias estava falando aqui? O senhor tem certeza disso? O senhor está ciente do que ele fez, do que ele tem feito? Irmãos, ó, quem era que era inimigo da igreja aqui? Inimigo da igreja era Saulo. Ele estava perseguindo, você já conhece o texto, está logo aí no começo. Versículo 9, capítulo 9, verso 1. Saulo, mantendo ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Então Ananias está falando com Deus o seguinte, Senhor, o senhor não está ciente não? Como assim? O senhor vai salvar esse homem? Ele vai ser curado. Quer dizer que eu vou lá, vou visitar ele, vou entrar na casa que ele está, e ainda vou impor as mãos sobre ele, vai ser curado. Irmãos, Ananias questiona a Deus. Antes de nós falarmos aqui do Ananias, quero lembrar quantas vezes nós já fizemos isso com Deus, né? Acredito plenamente. Se alguém aqui disser que nunca fez, não lembra, ou nós temos um anjo aqui, irmãos. Né? Hein? Quando lá fora, quando eu apertar sua mão, você já vai sair voando, né? Eu gosto muito dessas expressões. Eu quero dizer para você que eu serei o primeiro a sair com meus pés, viu? Porque eu sou igual a você. Eu tenho as mesmas limitações que você.
temos diferentes responsabilidades. Quero deixar claro, irmãos, não tem um aqui que não questionou Deus pelo menos uma vez. E é bom que você saiba, questionar o Senhor para o próprio Senhor é comportamento correto. Assim fez Ló. Mas Ló não negou o Senhor, não? Não, meu irmão, ele lançou o questionamento diante do Senhor e diante dele, nós temos que abrir o nosso coração. É quando a pessoa chega para Deus e diz, Senhor, o Senhor sabe o meu coração, minha vontade era de arrancar a orelha de fulano. Eu fiquei brabo sim, nunca mais quero ir lá. Eu sei que o Senhor não concorda comigo. Aí a pessoa dá uns gritos lá e tal, né? E chora e tudo, mas é para Deus, é diante de Deus. Aí no final você enxuga as lágrimas e diz para Deus, Senhor, mas eu sou teu servo, eu sei que a Bíblia diz o contrário e eu vou ficar com a Bíblia. A Bíblia diz o contrário do que eu estou querendo fazer, mas eu me submeto. Amém, queridos? E aí, pode acreditar, Deus é com você. Deus é com você. Então Ananias questiona a Deus, Senhor, mas como assim? Aí o verso 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Verso 17, vamos ler com alegria aí. Então Ananias foi, mais uma vez, então Ananias foi. Só até aí mesmo, porque aí o resto você já conhece, né? Irmãos, eu quero dar ênfase. Ananias questionou, como assim eu vou ter que orar por ele, ele vai me receber lá. O Senhor vai curar o homem, vai ser cheio do Espírito, vou batizar ele ainda. Mais tarde é o que o texto mostra. Irmãos, quando o Senhor Jesus diz claramente para ele, vai, a palavra eis-me aqui, Senhor, foi questionada, foi indagada, Deus ordena, Ele ordena e Ele submete, Ananias se submete. Quero deixar claro que você pode ter perguntas, você pode ter questionamentos, mas a resposta de Deus é a que você deve, no final, se submeter. Então, essa é a nossa conduta, irmãos. Essa é a nossa conduta. Nós temos essa conduta. Nós devemos ter essa conduta. E eu digo aos irmãos, nós estamos carecendo disso, de pessoas que não vão fazer o que os outros estão fazendo. Se tem alguém que quer destruir sua casa através de tudo isso que eu falei, programas de TV, né? Coisas que eu acredito que você não deixa mais seus filhos assistir. Está bem difícil, viu, irmãos? Quase nada escapa. A mente dos seus filhos precisa ser poupada de uma série de coisas. Você deve acompanhar tudo que seus filhos estão vendo, sim, mas você deve também confiar em Deus. Deve principalmente confiar em Deus, que Ele conduz todas as coisas. Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aqui nós estamos vendo um claro exemplo de como deve ser a nossa conduta. Saulo era inimigo da igreja, inimigo, e ele já estava prendendo as pessoas, tinha consentido com o apedrejamento de Estevão, mas o Senhor Deus salvou a vida dele. Então, quando eu estava falando outro dia sobre política, aí tinha um garoto perto, e aí perguntou assim, rapaz, por que essa pessoa não morre? E a pessoa disse, né? Aí eu digo, não é assim não. Que o Senhor Deus salve essa pessoa, converta essa pessoa. Meu irmão, se você tem desejado a morte de uma meia dúzia, eu quero dizer para você que você precisa se converter aí e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Irmãos, ao sair por aquela porta, que Deus tenha misericórdia e nos use para mostrar a conduta cristã. Se você tem intimidade com a pessoa e começar a conversar com ela,
O limite é quando você perceber que não vai dar certo. Ore, meu irmão, pela pessoa. Ore pela pessoa. Eu me recordo da conversão de um homem que, inclusive, Deus já levou. Na época que ele se convertera, ele era irmão de um pastor muito abençoado que eu conheço e de uma irmã que eu tenho tanto carinho por ela, era a única senhora, ela e mais outra, tinha no máximo 2, 3 pais, né, que acompanhavam o trabalho da juventude. Eu era líder da juventude e ela estava em todas as reuniões, né, em todas elas ela estava. Era diaconisa também, irmã Raimunda. E ela tinha 2 filhos jovens, um adolescente, uma adolescente e um filho jovem. Aí quando eu olhava para ela, eu dizia, ô irmã Raimunda, que bom que a senhora veio. Aí ela dizia sempre, quem tem filhos tem que acompanhá-los, né? Sempre admirei até hoje ela é pastora já, né? Mas na época diaconisa. E eu me recordo de tudo isso, irmãos, com muita alegria, mas eles tinham um irmão que era muito difícil, que não acreditava, que escarnecia, que era a ovelha negra da família, pá virada mesmo. Pense numa pá virada, aí multiplique. Era ele. E era uma pessoa muito dada à devassidão, mas eles oravam por ele. E eu ouvi o testemunho dele mesmo contando, quando ainda era diácono na época. E ele conta que tinha uma bebedeira marcada, que ele ia fazer lá o churrasco, e a bebedeira estava marcada, e ele chegou em casa, sentou-se diante da estante, e tinha uma Bíblia lá. E ele sentou-se e não conseguiu fazer outra coisa, a não ser levantar-se, pegar a Bíblia, e quando ele pegou a Bíblia, que abriu, um versículo saltou como que escrito em fogo. Um texto saltou sobre os seus olhos e ele se ajoelhou ali e entregou a vida a Deus. Se converteu em casa, na sala, presença de Deus, o Espírito Santo veio e ele entregou a vida a Deus, irmãos, sem nenhum apelo, sem nenhuma pregação, como é comum que a gente espera, né? E ele contando que ali ele se ajoelhou e ele não foi àquela bebedeira, deu um problema, insistiram, ele disse, não, eu não sou mais essa pessoa. Eu me converti, eu sou crente agora. Quando eu ouvi esse testemunho, irmãos, nós estávamos num retiro, era o meu primeiro retiro, eu tinha 3 meses na fé. Eu estava no retiro do período do feriado do carnaval. Era o meu primeiro retiro e eu vi pela primeira vez a manifestação do poder de Deus. Foi um retiro extraordinário, que muitas coisas aconteceram lá, a presença de Deus muito forte. E ele ficou na incumbência pelo pastor da igreja de sentar com os novos na fé para orientar e explicar o que tinha acontecido. E foi extraordinário. Eu me lembro que nós passamos pela madrugada e nós ouvíamos ele contar, explicando o que era tudo aquilo. Eu tinha 3 meses. Foi naquele retiro, irmãos, eu tinha um Novo Testamento só. Naquele retiro eu li a primeira vez o texto de Gênesis, capítulo 1. Primeira vez. E eu fiquei tão maravilhado que eu não queria parar de ler. E a pessoa que me emprestou a Bíblia disse, é sua, fique para você. Eu me lembro disso até hoje, que maravilha. E eu estou dizendo isso para quê? Para dizer a você que nós temos uma conduta a zelar em Cristo Jesus. Ao nosso redor há uma grande responsabilidade. Há pessoas que nós temos que cuidar. Há pessoas que estão olhando para nós da nossa conduta. Elas estão olhando para saber se você está frustrado como ela está. Elas estão olhando para saber se você está desiludido como ela está. E se a pessoa não conhece Deus, meus irmãos, e ela tem olhado para você, você sabia que as pessoas prestam atenção em nós? E Deus abençoe que você esteja de cabeça erguida em Deus, que você esteja em pleno propósito em nome de Jesus, e que quando perguntarem como você está, você diga, eu sei em quem tenho crido.
que você diga que o Senhor Jesus está no trono, que Deus está no controle de tudo, que as palavras de Jesus que Ele proferiu, é-me dado todo o poder no céu e na terra, elas permanecem. E eu quero com isso dizer a você que você seja encontrado nesta condição. Então, volte aí para o texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, conforme lemos. Observe o chamado, fique de pé aí no seu lugar agora, vamos ler de novo. Exorto, pois, vamos repetir. Exorto, pois, antes de tudo. Todos estão comigo? Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, e em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Poder sentar. Então, qual deve ser a nossa conduta agora? Pastor, ligaram para mim um dia desse, disse, pastor, nós devemos ir para as manifestações, como é que é isso, pastor? Aí eu digo, não, meu irmão, nós vamos ficar em oração, dando suporte, e que haja ordem, que a Constituição seja respeitada, que ninguém seja ferido, que as pessoas tenham sabedoria em seus atos, conforme nós sabemos, irmãos, o crente precisa ser um cidadão exemplar. Não estou dizendo que quem está indo para as manifestações não é, mas estou dizendo que lá há muitas pessoas que não conhecem Jesus e que não estão orando. E nós conhecemos e devemos orar pelo nosso país, que haja resolução. Pastor, estou ouvindo que tem isso, tem aquilo, que aconteceu isso e aquilo na eleição. Meu irmão, Deus é poderoso para fazer vir à tona a verdade. Que o Senhor seja glorificado, que todo mal seja derrotado, que toda e qualquer situação que foi montada pelo homem mau, seja quem for, e eu não estou mandando recado, eu estou dizendo que o homem sem Deus, o comum para ele é o pecado, o prazer para ele é caminhar fazendo a própria vontade. E eu digo a você, nós precisamos orar pela nossa nação, é o que o texto está dizendo. Agora veja bem como nós fomos muitas vezes impregnados com a destruição da nossa sociedade, ao ponto de que eu preciso explicar tanto, eu creio que você está maduro, você entende, não precisava eu explicar tanto, não é? Mas, até fazer uma reunião de oração, na igreja está tendo oração, por que motivo? É porque está tendo um negócio da política, e o pastor é de um dos lados. Meu Deus, misericórdia. Meu irmão, nós somos chamados a orar na Escritura pelas autoridades. Esqueça o que as pessoas aí fora estão dizendo e fique com a palavra de Deus. Esse texto está escrito há mais de 2000 anos. Nós não podemos deixar de lado a Escritura. Exorto, pois, antes de tudo, como que dizendo, em primeiro lugar, façam-se súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila. Aí veja só a gama de pessoas que nós temos que orar. Nós precisamos orar pelo presidente, nós precisamos orar por aqueles que estão à frente das leis, para fazer as leis serem cumpridas, o Poder Judiciário. Nós precisamos orar para que haja conversão. Irmãos, qual é a maior necessidade do ser humano? Que o ser humano se converta. Então eu vou orar, aqui nas vigílias nós oramos nome a nome dos principais do Poder Judiciário. E a nossa oração não era para que viesse um raio, não.
mas era para que Deus convertesse, para que Deus se apresentasse como se apresentou a Saulo, para que Deus salvasse a esposa se ela já não é convertida, para que Deus salve os filhos, os assessores, os funcionários, as pessoas que trabalham ao redor. Irmãos, é isso que se espera da igreja. É isso que se espera da igreja. Um dia eu recebi uma visita de um candidato, há muitos anos atrás, né? E ele perguntou assim para mim: pastor, o que é que vocês estão precisando aí? Aí eu olhei assim para ele, olhei por lado, eu digo, não entendi, né? Não entendi. Aí eu digo, mas como assim, meu irmão? Me explique melhor. Não, alguma coisa você esteve precisando e tal. Eu digo, não, meu filho, a pergunta é o contrário. O que é que você está precisando? Porque a igreja de Deus tem a maior mensagem do mundo. É a mensagem que só existe um Deus e que este Deus criou os céus e a terra e nos amou em Cristo Jesus. E eu disse a ele, meu irmão, ó, eu vou orar por você, a igreja vai orar para que você seja uma bênção. Você deve ter ouvido eu orar aqui: Senhor, abençoe o prefeito, que ele faça aquilo para o qual ele foi eleito. Para que ele foi eleito? Para fazer o bem à sociedade. O prefeito é o governante sobre o município para organizar tudo que é necessário para que você viva uma vida tranquila. E assim o governador, e assim o presidente, e assim os senadores, os deputados fazendo as leis, fiscalizando os acontecimentos relacionados, sendo aqueles que vão idealizar as leis, o Senado aprovando, observando, fazendo as observações, agindo corretamente para o qual foram eleitos. E aí o grande problema é que quem é de um lado ou de outro da política olha e diz: esse pastor, ele está sendo partidário, porque esse é o discurso do fulano. Não, meu irmão, essa é a pregação da palavra de Deus. Orai pelas vossas autoridades. Aí eu estou citando isso porque o versículo diz: pelos reis e por todos que exercem autoridade. Aí eu já citei aqui poder judiciário, executivo, legislativo. O legislativo, os deputados, os senadores. O executivo são os governadores, o presidente e o prefeito. O poder judiciário, o Supremo Tribunal e todos os juizados, as comarcas espalhadas pelo Brasil. Os tribunais espalhados por todo o Brasil. O que acontece no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal, se torna conduta para os outros juízes. Então você imagina como é que está o Brasil, porque o que se vê claramente é o desrespeito à Constituição em tantos procedimentos. Isso já tem ficado claro. E o que é que vai acontecer com os outros juízes? Lá na cidadezinha pequenina, ele poderá também agir conforme, é uma cadeia de acontecimentos que é inimaginável o alcance. E assim também, irmãos, sobre os políticos. Um político, ele é um funcionário do Estado. A diferença é que ele não fez concurso, ele foi escolhido pelo povo. E ele precisa fazer o trabalho para o qual foi eleito, que é promover o bem pelo seu trabalho, para que a sociedade viva bem. Isso significa que nós temos que orar. Quem é que tem o chamado da oração? A igreja. E pastor, não gosto de orar não. Meu irmão, você gosta de viver bem? Você gosta de ouvir boas notícias? Então, comece a amar orar. Na verdade, o que eu queria dizer mesmo é: se você não gosta de orar, peça a Deus que Deus dê amor ao seu coração por oração, porque é o nosso chamado. E aí eu vou acrescentar por quem orar. Orar pelo superintendente da Polícia Federal, orar por todos os comandantes das polícias militares do Brasil. Cada estado tem um comandante geral. Orar pelas pessoas que estão à frente, os cargos mais altos da polícia
da Polícia Civil, orar também pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, pelos comandantes, por todos que exercem autoridade. Orar pelos pais, que cada um seja um genuíno pai e que governe a sua casa. Meus irmãos, é uma cadeia de necessidades. Sabe qual é o grande temor de um professor? Eu acredito plenamente que eu já conversei com um ou outro que me contou. O dia que um professor terá que ir para dentro da escola com colete. Isso, irmãos, está caminhando para isso em alguns lugares. Como assim? Minha irmã mesmo, que é professora, dizendo, rapaz, estava lá e um aluno entrou armado dentro de sala. Você imagina se ele resolve usar essa arma. Agora, porque por trás daquela criança, muitas vezes, não há um pai que cuida e que dá valores. Por isso é uma cadeia de necessidades que nós temos que orar, irmãos. Eu digo a você, nós vamos intensificar o trabalho do Arte Suave. Como assim intensificar? Que nós tenhamos aqui, irmãos, um número cada vez maior de crianças que, ouvindo a palavra de Deus, tenham contato com Deus, se tornem servos de Deus e que chamem o Senhor sobre as suas vidas para que Ele traga a bênção, o milagre. Nós vamos intensificar o trabalho com os embaixadores do Rei. Os irmãos viram no grupo, eu coloquei alguns vídeos, falta colocar mais, porque não deu tempo lá. Eu já estou com o material todo, vai para o Facebook da igreja essa semana, vamos colocar no Instagram também. E eu peço o seu apoio. Como é que você pode apoiar? Pastor, no dia da reunião dos embaixadores, eu estou trazendo um garotinho. Estou trazendo lá um garotinho que veio no culto, gostou, e eu estou trazendo ele para a reunião dos embaixadores. Você pode ajudar. Irmãos, qual é a mensagem para essa garotada toda? Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. E com isso, nós precisamos de uma mensagem, em primeiro lugar, mensagem salvífica. Mas é grande a nossa responsabilidade. Então, não é hora, irmãos, de descansarmos. Não é hora de ficarmos prostrados porque não aguentamos mais ouvir sobre política. Você vai respirar fundo, pedir a Deus a renovação das suas forças. E você vai se manter no seu chamado. Você é um embaixador rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Você vai manter sua conduta. Você foi chamado para viver a fé e andar firme. E qual é a sua conduta? Amar as pessoas que querem o seu mal. Se alguém quer o seu mal para a sua família, para a sociedade, ame essas pessoas. Peça a Deus, pastor, não consigo nem dizer o nome da pessoa. Meu irmão, então libere perdão sobre essa pessoa. Você precisa liberar perdão. O perdão é uma decisão, não é um sentimento. Então, para aqueles que talvez disseram assim, rapaz, e como é que nós vamos nos portar? O Brasil está difícil, a situação está braba. Irmãos, nós precisamos orar. Eu não posso estar lá em Brasília, eu não posso estar nos lugares diversos dessa nação, fazendo alguma coisa, mas Deus está em todos os lugares e Ele governa sobre esse mundo. E então nós vamos buscar ao Senhor, não tire da sua lista de oração. Aí, irmãos, preste atenção aqui, preste atenção. Você tem ouvido a palavra há bom tempo e talvez você ainda não tenha resolvido seus próprios problemas, ao ponto de seus problemas não atrapalharem sua conduta. Como assim? Observe bem, aquela pessoa que se converte, ela vem para Cristo toda bagunçada, né? Tudo um caos, mas ela veio para Cristo. E agora em Cristo Deus vai pondo ordem no caos. O casamento estava rachando, agora Deus entrou, abençoou, deu nova visão e aí as coisas estão se ajeitando. Os filhos, a pessoa já não conseguia mais lidar. Agora, em Cristo Jesus, ela sabe lidar, está aprendendo e está orando pelos filhos, notou já a diferença, está feliz, está caminhando. Leva tempo, sim, mas a ordem no caos
já foi iniciada. E aí, daqui a 1 ano, 2, essa pessoa que era novo na fé agora é mais maduro. Então agora ela lidar com todas as situações de sua vida, e ela também lidar com as situações externas, ela também observa as pessoas, aconselha pessoas, ora por pessoas, e está ali lidando com pessoas e seus problemas, porque ela teve o problema dela resolvido. O vazio de seu coração foi preenchido. E ela vai amadurecendo, 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 até ela se posicionar de tal forma que pode estar um turbilhão ao seu redor, mas ela continua firme no propósito em Deus, fazendo a obra do Senhor. Qual é a característica de um crente que não é maduro? É um crente que não consegue nada além de lidar com sua própria vida e seus problemas. E ele não prega, ele não ora por ninguém, porque ele está muito envolvido sempre com os seus próprios problemas. Meus irmãos, isso não é o alvo do crente. O alvo do crente é que ele será conduzido em Deus, na estatura de Jesus. Diga amém, eu recebo. Então você vai estar lá com um monte de problema, e se alguém te perguntar, e aí, meu irmão, e como é que você está lidando com isso? Estou pedindo a Deus e tenho certeza que minha vida está em Deus, e Deus tomará de conta. E o restante, eu tenho ouvido da parte do Senhor que eu tenho que orar pelo meu vizinho, que eu tenho que orar por tal pessoa. Eu estou acompanhando a situação dessa outra aqui. E eu sei que o Senhor Deus vai tomar de conta. Por quê? Porque eu sou discípulo. Então essa estatura é o grande projeto de Deus. E é o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos na EBD. Você precisa ser um crente maduro. Você precisa ser um crente que não está pedindo oração, você está disponibilizando sua vida para orar. Eu volto a dizer, o texto diz, orai por todos que exercem autoridade. Para poder orar por esses muitos motivos que eu listei aqui, você precisa ser um crente maduro. Um crente maduro. Você imagina se uma pessoa vai para o trabalho e chega lá, conta todos os seus problemas e começa a contar a sua vida inteira e tal. Ela está na lista para ser mandada embora. Por quê? Porque lá ela precisa fazer o trabalho para o qual foi contratada. Na vida espiritual não é diferente, irmãos. Você foi salvo, você foi convertido por Deus, por meio do Espírito Santo. E Deus pôs ordem no caos, e Ele deseja agora que você vá às nações. Eu quero lembrar a você que essa parte das nações se chama Angra dos Reis, onde nós residimos. É nossa responsabilidade. Esta cidade é nossa responsabilidade. Pastor, e o resto das igrejas? Meu irmão, cada crente deve ouvir o chamado que recebeu. Não deve olhar para o chamado dos outros, senão a gente vai ficar assim, né? Senhor, chama aquele ali, aquele acolá, e a pessoa fica sentadinha, só olhando. Não, não, não. O Senhor Deus chamou a nós todos, cada um individualmente. Se você está aqui hoje, você era para estar ministrando a palavra aqui no púlpito, porque Deus falou ao seu coração, mas você se prendeu. Você era para estar na recepção ajudando ali, era para estar nos embaixadores ajudando, ou no Arte Suave, ou qualquer outro ministério, que apenas é um pretexto para pregarmos a palavra. Você trate de obedecer, seja maduro, seja maduro. Meus irmãos, eu disse aqui, né, talvez até apavorei aí, eu sei que não, porque os meninos são animados, e creio. Mas o potencial que nós temos para receber crianças, nós estamos no limite. A liderança que tem está no limite para cuidar deles. É ou não é verdade? Do Arte Suave, por exemplo. Mas eu sei que cada um concordou com a minha fala, porque sabe que a obra é de Deus e Deus cuida da sua obra. E Deus levantará novas pessoas para ajudar. Eu sei que da mesma forma o Alan com a liderança, o Juan, o Gabriel, que tem liderado esse trabalho dos embaixadores. Eles sabem que nós precisamos de mais apoio, mas concordaram também com a minha fala, porque eles sabem que a obra é de Deus. E essa obra, irmãos, não será feita por anjos, será feita pelos crentes. Jesus disse, ide para os discípulos, não foi para anjos.
Os anjos vão guardar os crentes, vão auxiliar os que são salvos. Mas quem vai pôr a mão no arado é os crentes. Então Deus te chamou para isso. Como deve ser a nossa conduta? Conduta de embaixador. Fique de pé no seu lugar. Rafael também, falta um. O Alan também. Vamos lá, rápido. Vamos orar. Feche os seus olhos aí, comece a orar já. E nós vamos pedir a Deus, Senhor, me dê a conduta de embaixador. Quando eu sair por aquela porta, eu teria uma conduta de embaixador. O Senhor Deus me chamou para uma obra. Se você é novo na fé, o Senhor Deus já te capacitou, e conforme Ele te capacitou, você vai